Fala, massa! Agora chegou a hora de ver aqui que o pessoal do Troca de Passes estão falando o que falaram do jogo de ontem. Então, bora reagir aqui. Fazia tempo que eu não vi o Atlético jogar bem como jogou hoje, hein? E mais importante até, talvez, do que jogar bem hoje, são as boas notícias que o jogo de hoje talvez possam trazer. A recuperação de dois jogadores que não estavam conseguindo recuperar o bom futebol, Dudu e Bernard. Bernard até esboçou alguma coisa aí nas últimas rodadas, mas os dois jogaram bem hoje, especialmente Dudu. Fez um grande jogo para lembrar até os tempos de Palmeiras. Não, Mansur? Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, Paulo Nunes. Boa noite a todo mundo que assiste o programa. Foi um Atlético animador, assim, se você pensar que é um time que agora se prepara para uma reta final de temporada, que ele vai com uma final de Copa Sul-Americana, podendo, através dela, chegar numa vaga de Libertadores. Acho que o Atlético chega como favorito na final da Copa Sul-Americana pelas individualidades que tem, não pelo que vinha jogando como padrão, mas pelas qualidades individuais que tem, seja contra a Laú ou seja contra o Lanús. Mas faltava um pouco de desempenho coletivo, convincente, consistente, e acho que o Atlético fez isso hoje. A partir de uma estratégia que o São Paulo montou, daqui a pouco a gente fala um pouco mais detidamente sobre ela, com uma mudança na maneira de defender, na maneira de atacar do time, tudo isso funcionou muito. Eu acho que o Dudu vinha dando alguns sinais de crescimento nos últimos jogos, mas sem dúvida alguma hoje foi a melhor partida Mais dele. tímidos, né? Mas hoje foi... Mesma coisa com o Bernard, e um time muito intenso o tempo todo. O primeiro gol sai de uma pressão, recuperação de bola na frente, e um time que não baixou o nível até mesmo com o placar praticamente definido no fim do jogo. Enfim, acho que tem bastante coisa interessante na atuação do Galo para a gente falar e deixa um otimismo em relação à final. É isso. E assim, a gente que já conhece razoavelmente bem o trabalho de Sampaoli, né, de outros tempos, hoje foi um time com a cara do Sampaoli, né? Um time intenso, um time brigador, um time ligado, que não abriu mão de atacar o tempo todo. Foi mais ou menos o que a gente imaginava, né, do Sampaoli quando ele assumiu o Galo lá atrás, com o bom elenco que ele tem. Não, Paulo? Bem-vindo ao Troca, amigo. Obrigado, bem-vindo não, né? mais Boa ou menos. noite. Boa noite, Mansur, boa noite, Diniz, boa noite a todos aqui no Rio de Janeiro, né? Nesse dia tão difícil hoje, que todo mundo esteja bem e que as coisas possam melhorar, porque tá complicado. Sobre o São Paulo, eu estava em casa e eu fiquei assim olhando o primeiro tempo e fiquei, cara, o São Paulo ele conseguiu transformar o Atlético, né, nesses 2, 3 jogos últimos, tanto de brasileiro como da Sul-Americana, Diniz, de um time daquele que você pode falar assim, esse time é a cara, é o time do São Paulo. Se você está vendo o jogo e não sabe se o São Paulo está na beira do gramado, você fala assim, tem a cara do time do São Paulo, porque foi absurdo o primeiro tempo que o Atlético fez hoje. Marcação alta, com pressão, muitos erros no último passe, né, no primeiro tempo, pelo menos aquele último passe para deixar na cara do gol, ou uma finalização, ou uma tomada de decisão, mas as jogadas coordenadas, elaboradas, produzidas, no primeiro tempo, várias dentro da área, né? Então, assim, eu acho que ele está tendo tempo agora de trabalhar esses caras. Você falou em recuperação, eu acho que é importante também esses pouquinhos de minutos que ele está dando para o Hulk, e ele vai recuperando o Hulk hoje de novo, você vê a dificuldade que o Hulk tem quando está na frente do goleiro, né? O que se transforma para uns um desespero, para ele é uma calmaria. Então, assim, é importante, eu acho que o Atlético mostra, para mim, nessa final, para o lado do copo cheio, que é um time que está melhorando, e para o outro lado, Felipe, eu acho que o torcedor palmeirense, depois desse jogo do Atlético hoje também, tem um quê de felicidade, porque ele viu um time que está liderando o seu campeonato, né? Verdade. E que Campeonato equatoriano, que ia enfrentar a LDU, que não enfrentou, mas mostra que esse campeonato, né, o equatoriano, não é tão forte e que o Palmeiras pode sim, jogando em casa, sem altitude, fazer essa reviravolta. Vale lembrar que LDU e Independiente Del Valle se enfrentariam no final de semana pelo campeonato equatoriano, né? Mas como os dois times estão envolvidos nas competições sul-americanas, a federação local, a Federação Equatoriana de Futebol, acabou adiando o jogo para que os dois times possam se preparar bem para esses confrontos, né? Hoje o Independiente Del Valle contra o Galo e na quinta-feira a LDU jogando contra o Palmeiras. Você sabe que eu estava ouvindo o Paulo falar, e ele tem razão a respeito do Hulk,
Mas eu tenho a impressão que o problema era mais do time e menos do Hulk. Sim. A pouca produção do Hulk ofensiva, eu tinha mais a impressão de que era um problema coletivo, né? Porque se a gente pegasse o time como um todo, o Rony estava com dificuldade de fazer gol, o Hulk estava com dificuldade de fazer gol, o Dudu não fazia gol, o Bernard não fazia gol, o Arana, que costuma fazer gols com frequência, não é um artilheiro, mas tem sempre participações em gols, não estava fazendo gol, o Igor Gomes, muito menos. Ou seja, era um problema, eu tenho a impressão, Mansur, muito mais coletivo do que individual da figura do Hulk. Hoje, a chance apareceu e ele meteu na rede. Só um detalhe antes de responder a sua pergunta. Quando o Paulo falou que a torcida do Palmeiras tem uma ponta de felicidade, sabe qual é o último jogo do Galo antes da final da Sul-Americana? Em tese, pelo calendário, 3 dias antes? Contra o Palmeiras. Contra o Contra o Palmeiras. Palmeiras. Pelo Campeonato Brasileiro. O que dá, Que dá uma- a possibilidade enorme de que Exato. seja um Galo... A ver como é que vai ser a situação do Galo, né? Exatamente. Ali naquela Desde altura. que ele- Ah, não, mas ele já... Mas- Se ele Mas já eu acho que a essa tiver- vitória essa última agora- vitória agora Exato. contra o Ceará já deu uma... Ele até lá tendo inspirado, mais uma vitória, 2, que seja. Ele tem, são 1, 2, 3. Tem 3 jogos, depois o jogo com o Palmeiras Exato. pelo Brasileiro e aí a final da Sul-Americana. Hoje são 5 pontos de diferença do Então, Atlético para a zona do Eu rebaixamento. acho que ele vai ter ali uma gordura que permita ele Concentrar na final. concentrar e ter um Sei time não, hein? bastante diferente nesse jogo com o Palmeiras, que era um dos jogos mais desafiadores, um dos jogos verdade. desafiadores Joga aí da tabela do Palmeiras até o final. Em relação ao Hulk, eu acho que tinha um pouco das duas coisas, né? Eu acho que o Hulk, nos últimos tempos, vinha sendo um jogador que aqueles momentos em que ele resolvia jogos vinham se tornando mais esparsos. É natural, acho que o tempo vai passando. Por mais que ele seja um espetacular profissional dedicado à profissão, alguém que se cuida ao extremo. E, evidentemente, que o coletivo do Atlético também não ajudava ele a ser a melhor versão do Hulk. Acho que, a partir de agora, especialmente desses jogos daqui até a final, acho que o Sampaoli vai tentando entender uma forma de reencaixar o Hulk, tentar ver com um coletivo um pouco mais ajustado, se ele consegue ter o seu jogador de mais desequilíbrio no time. Acho que passa também por uma questão de pressão na saída de bola do adversário, né? O que o Atlético fez hoje, Bem, né? no primeiro tempo, fez muito bem com todos os jogadores O Rony participando. é um especialista O Rony nisso. faz muito bem esse trabalho, todos os jogadores participavam muito desse trabalho de pressão. Eu acho que tudo isso vai pesando. Agora, é evidente que no momento difícil, você olha para o elenco inteiro do Atlético, o jogador de quem mais você espera desequilíbrio é o Hulk. E esse encaixe dessa marcação, lógico que o Rony faz isso melhor, né, do que o Hulk, até pelas características. E pela força, né, pelo sprint, pela idade, por tudo. Vários momentos da partida. Agora, você não pode abdicar de um cara com a capacidade do Hulk. Você tem que fazer... Primeiro, ele consegue fazer essa marcação também. Não consegue fazer como o Rony faz, mas ele consegue entregar. E aí, quando tem a bola, o Atlético é outro Atlético com o Hulk. Porque um cara que sabe se movimentar bem, que tem uma leitura de jogo, que tem um bom passe, que finaliza bem, que tem força. O gol que ele faz hoje, que ele dá o tapa, que ele recebe a bola, né? A bola tem um desvio do zagueiro do Independiente, só que ele já dá o tapa e já o sai. domínio já é pra fazer frente, o gol, pra fazer né? o gol. Ele não tá aquele cara tentando pentear a bola para tentar receber uma falta. Ele já sabe o que ele vai fazer. Então, assim, você não pode abdicar, cara, com um cara com a capacidade igual o Hulk. E o Mansur estava falando golaço, sobre o né? jeito diferente de atacar, né, Mansur? Você me corrija se eu estiver Vamos lá. errado. Mas hoje ele botou o Arana um pouco mais por dentro, né? Então. Para armar o jogo ali, abriu o Dudu do lado direito. Então você tinha ali Arana, Igor Gomes, Bernard, todo mundo jogando por dentro com o Dudu mais aberto pelo lado esquerdo, O né? que me chamou a atenção muito, assim, primeiro, raramente isso foi necessário no jogo, mas quando o Galo precisava defender um pouco mais atrás, você tinha Juan, Vitor Hugo, Júnior Alonso. Quem baixava, se fosse necessário, para o lado aqui era o Alan Franco. Sim. O Igor Gomes vinha um pouquinho mais atrás, juntava com o Fausto Vera, e aqui você tinha Rony, Bernard, Dudu. Isso. Quase um 5-2-3, mas com muito encaixe, né? Que o Sampaoli faz muito encaixe individual e fazia as perseguições. Quando o Atlético se organizava ofensivamente, e aí é a maior parte do jogo, o que a gente tinha, o Alan Franco voltava para a posição dele aqui, junto com o Fausto Vera. Em tese, quem partia aberto do lado direito era o Rony, tinha esses 3 homens por trás. O Dudu partia de uma posição mais aberta, o Arana por aqui
Igor Gomes, e o Bernard, que em tese vinha aqui por dentro, ele não era um 9, ele vinha junto da linha dos meios. Exato. O Galo tirava completamente as referências dos jogadores do Del Valle, mas principalmente ele tinha muitas inversões de posição. Então vinha muito do dentro, se fosse passar por fora o Arana, ou mesmo o Bernard buscar um lado por dentro. O Rony vinha muito atacar dentro e o Igor Gomes passava por fora. Tem um lance que dá origem a uma jogada perigosa do primeiro tempo. O Igor Gomes passa o Alan Franco e ele aciona o Rony por dentro buscando a área. Então, a partir desse posicionamento, tinha muitas alternâncias de posição e muitas trocas. Você tem um lance na origem do segundo gol, que o Dudu está fazendo uma pressão aqui atrás, ele intercepta um passe por dentro e aciona a corrida do Bernard nessa diagonal para a área. E daí sai o segundo gol do Galo. O primeiro é de uma pressão muito bem feita, que participa o Bernard, participa o Dudu, o Arana vai na área. Outra coisa que chamou a atenção nesse gol, o Dudu não só intercepta o passe, como dribla dois jogadores. Isso, ele que arranca. Era raro a gente ver o Dudu conseguindo levar vantagem sobre defensores. E dribles limpos. Em velocidade limpos. Trazendo para a esquerda, né? O zagueiro se abre, ele traz para a esquerda, limpa um, vem o outro, ele limpa o outro e dá um passe com categoria para o Bernard. Claramente uma subida de produção. E tem uma coisa física, inclusive, ele tinha essa dificuldade. Uma coisa que o Mansur mostrou aqui, eu vi isso muito no primeiro tempo, é a superioridade numérica no meio campo também. Não só quando tinha a bola, porque chegava fácil para frente, mas quando não tinha a bola. Porque o Bernardo não é o 9, né? Então ele vinha para dentro. Exatamente. Ele fechava por dentro, o Arana vinha por dentro, então o Independente Del Valle só tinha muito a bola longa no Lourinho, lá no Spinelli. Spinelli, porque não conseguia trabalhar essa bola por dentro. E convenhamos, assim, no segundo tempo, porque o início do Atlético, ele consegue com essa movimentação criar muitas chances. Quando o jogo dá uma acalmada... Não criou, assim, se a gente pensar... mas eu anoto tudo aqui, você sabe, né, Mansur? Né? Chances claras, mas assim, não houve. Houve muito volume ali ao redor da área, finalizações travadas e tal, mas último passe errado. Exato, decisões erradas. Pode até ver os números do jogo, porque para mim tem uma diferença, às vezes tem situações de gol que não se concretizam em finalização. Você está ali com o lance clareando, no último passe você tem... Exatamente, foi isso que aconteceu muito no primeiro tempo. Aí, ó, posse de bola, 56 do Del Valle, 44 do Galo. Total de passes trocados, 513 para o time equatoriano, 406 do Atlético. O passe certo. Passe certo. Número baixo, né, do Atlético. 83% é baixo para quem está jogando em casa, inclusive. 87, o índice melhor do Independiente Del Valle. Finalizações equilibrados, os números, né? 10 do Galo, 11 do Del Valle. No gol, 7 do Galo, aí um acerto muito maior, contra apenas 3 do time do Equador. Virando a página... Vamos lá com a segunda parte das informações dos números do jogo. E tem um pouco de considerar o estilo também, né? O Atlético não fez um jogo de acumular posse e de acumular passe. Era um jogo muito mais direto. Impedimentos, 1 do Atlético, 3 do Del Valle, escanteios 4-5, 7-13 em desarmes, 8 faltas cometidas pelo Galo, apenas... Uma pausa aqui. Se você quer ganhar alguma odd, aposta em o Rony vai ficar impedido. É certo, mano. É certo que você vai ganhar. É certo. Vai na minha. 5, o jogo inteiro teve um bom número. Semifinal de Sul-Americana, né? Tivemos apenas 13 faltas. E num campo que é sintético, que facilita, exatamente. O jogo fica mais rápido, né, Paulo? 2 amarelos pro Atlético, apenas 1 pro Del Valle. E o mapa de calor? Diz o que pra gente, ô Mansur? O esquerdo, olha como atacou o Atlético concentrou bastante ali, onde estava o Dudu aberto, o Arana juntava o Bernard, caía por ali, e o Atlético juntava muitos jogadores por ali. E o Del Valle tinha muito jogo de intermediário, né? Ele acumulou muito passe, mas acumulou por vezes muito passe no seu campo defensivo. Passe lateral, achei que o time do Del Valle pouco objetivo, exato. Time que ameaçou pouco o Atlético, né? O gol, inclusive... sai num chute de fora do Arroio, né? Mas uma bola que o Everson normalmente defende. Muito defensável. Tinha um controle. Defensável, ele acaba com um lance fora do roteiro, mal, né? Você não espera que o Everson vai falhar. E o Spinelli E a bola saiu muito, né? Porque se a bola ficasse pelo menos... Ele conseguiria voltar, exatamente. Né? Tanto que a bola veio para dentro. Dele. Normalmente ele está aqui... Dá a sequência para fora, joga para lá. Mas eu acho que ele estava com tanta segurança que a bola não foi tão difícil encaixar. Um dado interessante do jogo é que a gente citou o número baixo de faltas e como o jogo fluiu. O jogo teve 58 minutos de bola rolando, que é um número alto. Muito.
Isso é muito curioso como essa discussão está no mundo todo. Me ocorreu agora que eu acho interessante. Está tendo uma discussão muito grande na Inglaterra, porque se considera que as 8 rodadas iniciais da Premier League apresentam uma qualidade de jogo baixa em relação aos últimos tempos. Então tem De tempo, você está falando de tempo? de tudo. De tudo? Crescimento de bola longa, crescimento de lateral na área, É verdade. Eu vi o Guardiola falando crescimento sobre isso, inclusive. de baixa no número de gols e um número de bola rolando que há 2 temporadas atrás a média era de 58 minutos, baixou a 56 na última temporada e estava em 55 nas primeiras 8 rodadas desse ano. Isso estava gerando uma discussão. Então, o 58 é do momento que era considerado melhor, por exemplo, da Premier League, se a gente tiver como padrão um campeonato que a gente fala muito bem. É verdade, é preciso melhorar nesse aspecto. Eu sou um defensor aqui, já falei aqui algumas vezes que não vale a pena a gente mudar a regra do jogo por problemas que acontecem apenas no Brasil. Mas eu sou favorável ao tempo cronometrado, por exemplo, Eu não dos embarco jogos. contigo na... Você não vai nessa, não, Não vou né? nessa, não. Mas seria melhor, por Mas eu não exemplo, sou- 30 por 30 cronometrado, como Mas eu não no sou daqueles- futsal, por exemplo. Eu não Tá sou falando daquele... de parar, você tá De falando? parar o cronômetro, a mas bola aí saiu, para. Faz Não ia 30 mudar, sabe por minutos. quê? Que nego ia falar, vamos parar para diminuir a Mas não tem velocidade do problema, jogo. a gente ia ter 30 minutos de bola rolando. Sabe por que não? Eu também estou com uma Primeiro assim, eu não sou desses que acham, isso não vai dar certo. Não, testa em algum lugar e observa. Agora, o que eu acho é que a essência do jogo, por exemplo, eu sou um time muito forte, estou promovendo uma pressão no adversário. O mais difícil quero jogo. é você defender uma bola, você volta a ter que defender de novo. Uma hora você se desgasta, porque a essência do jogo está no ritmo. Se você não tiver uma cronometragem que todo mundo no campo, ninguém tem interesse que o jogo ande rápido. Exatamente, é isso. Porque o cronômetro vai parar e depois vai descontar à frente, a arbitragem tem motivo. E todo mundo vai... Como o jogo também ele é muito... Você acha que os jogadores vão querer Vai descansar? porque o jogo hora. é exigente, vai estar todo mundo querendo O responder. goleiro não cai, o goleiro Mas não é cai algo que hoje. não acontece É a quebra no do futsal. ritmo. É a Não quebra do acontece no ritmo. futsal, por exemplo, né? Porque eu acho que porque já tem um tempo já assim, né? Já utilizando essa regra. Porque no futebol. Não, sempre foi, né? Hoje o goleiro, quando tem alguma coisa, o goleiro já cai no chão para parar o jogo. Então, assim, Mas você não acha que ele ia quer se criar parar? alguma alternativa para ficar parando? Eu acho que toda hora. você beneficia muito quem se defende. Porque tem tempo de se reorganizar. E esfriar o jogo. Sim, então eu uma nunca pensei impressão. por esse aspecto. Mas é uma Eu tenho a impressão. Pode ser que o teste não comprove. Porque, por Comprove que eu exemplo, estou os errado. nossos goleiros, eles caem e se machucam a cada chute que recebem, né? Eu tenho a impressão que Dependendo da defesa, se for bonita também, ele Não, mas na verdade ele cai e se machuca sempre quando o time tá perdendo, nunca quando tá ganhando. Porque só dói quando está perdendo. Só dói quando tá Quando tá perdendo. perdendo, Exato. não Só dói tanto. quando está ganhando, olha. Quando tá perdendo, não dói tanto. Exato, só dói quando tá ganhando. Porque a impressão que eu tenho é que tudo é feito, especialmente aqui no Brasil, porque essa regra não seria necessária na Europa, porque o jogo anda lá as coisas funcionam. Mas aqui, com Mas essa acontece também. malandragem Não que a gente acontece tem... tanto, mas acontece também muito de vez em menos, quando. mas muito menos. A impressão que eu tenho é que hoje aqui no futebol brasileiro, tudo que se faz é para você ganhar tempo quando você está vencendo o jogo ou está tendo um resultado que te interessa. Por isso que o cronometrado, eu tenho a impressão que diminuiria a questão de... né, pessoal? O Arthur lá não vai dar os acréscimos, vamos ganhar um Brasileiro é tempo gato. aqui. Porque na cabeça do jogador brasileiro, especialmente, eu tenho a impressão de que esse é o objetivo de se jogar no chão e ficar lá deitado. Você tira o ritmo do jogo goleiro também. cair a cada defesa e não... Eu acho que a solução ideal para o não jogo se ainda levantar. é se encontrar maneiras de fazer o jogo andar. Né? Ser mais rigoroso. tão parado. Com as paralisações, com cera, com o tempo. Lembra quando a cobrança de Copa tinha falta, tiro 30, de meta? 16 minutos, 17 minutos? Sim. É que não é ideal, né? Vamos ver. Enfim, vamos... Bom, agora é o seguinte, o Atlético está dependendo do jogo que vai acontecer na quinta-feira. Então, quinta-feira, o Atlético vai conhecer o seu adversário na grande decisão da Copa Sul-Americana, se será Lanús ou Universidade do Chile. Primeiro jogo no Estádio Nacional lá em Qualquer um que Santiago. vir, Houve é empate isso. por 2-2. Agora o jogo da volta será em La Fortaleza, em Buenos Aires. Lanús recebendo a Universidade do Chile, né? Qualquer vitória simples de qualquer um dos lados leva o vencedor à decisão da Copa Sul-Americana. Onde será a decisão mesmo, Mansur? A decisão foi para Assunção. Ela era em Assunção, no Santa Cruz Paraguai. da La Sierra e mudou para Assunção. Já jogaram uma final, né? Lanús e Recopa. E Atlético. 2014.
O Atlético campeão da Lanús Libertadores ganha 2013 e o a Lanús ganha a Sul-Americana. É verdade. Contra a Ponte não me Preta. lembrava. Contra a Ponte teve Preta. isso, foi isso, Então, o Lanús campeão da Sul-Americana, o Atlético campeão da Não, eu escutei hoje, Libertadores. agora não tá tão bom assim. Mas é uma boa observação, viu, Paulo Nunes, o perigoso.